Agora nós vamos chamar a Fabiane, professora Fabiane Moraes de Siqueira, graduada em Psicologia pela Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduada em Terapia de Família e Casal, sócio titular e membro da diretoria biênio 2016 a 18 da PTF, coordenadora de ensino, professora e supervisora de estágio supervisionado pelo Cefatef. Depois da fala da Fabi, aí a gente abre para algumas perguntas, tá bom? Cadê o... Bom dia. Hoje eu vou... A Cléo fez vocês rirem bastante, né? Eu vou fazer vocês pensarem muito. Inclusive, a minha proposta é fazer com que vocês saiam daqui bastante incomodados. Acho que essa é a minha intenção. Espero que dê certo no final, né? Eu quero começar... O que eu vou falar vai complementar, né, a fala da Cléo e da Roberta. Em que sentido, né? Como a Cléo começou a palestra dela, a gente tem um núcleo de tratamento de dependência de drogas que é voltado para a família. E aí o que a gente tem observado? A gente já tem esse núcleo funcionando há quase 2 anos, mais ou menos 2 anos, né? O objetivo é oferecer acolhimento e atendimento a famílias, tanto gratuito como no particular, oferecer consultoria. E aí, por que eu estou falando isso do núcleo? Eu vou trazer uma estatística aqui para vocês. A família, quando busca terapia, quando ela entende que ela está num processo de adoecimento e ela procura fazer a terapia. Gente, olha os dados estatísticos que nós temos. 30% de todas as famílias que nos procuraram, somente 30% dá seguimento à terapia até o fim. 10% desistiram do processo de terapia. E 60%, após passar por triagem e a gente chamar para iniciar o processo de terapia, não aparece. Aí a Roberta falou hoje de manhã que nós temos poucos serviços que oferecem realmente um acolhimento, um tratamento para a família. Eu vou trazer um incômodo aqui, uma questão que incomoda. A família também tem muita dificuldade de entender que ela também está adoecida. Então, é mais fácil olhar para o dependente e culpá-lo num processo de doença do que olhar para si próprio e entender, dentro do seu comportamento e das relações que se estabelece, o que é que ele faz para contribuir para que um membro de sua família adoeça como o dependente químico adoece. Então, esse é um primeiro questionamento que eu quero trazer para a gente poder pensar, né? A gente quer, como a Cléo falou, a família busca terapia porque ela quer eliminar o sintoma. Ela quer que o filho, o marido ou a esposa, né, seja quem for que esteja adoecido, ela quer que ele deixe de usar drogas ou de beber. Mas ela não quer mudar o funcionamento dela. Ela não quer que as coisas sejam diferentes do que ela já é acostumada a viver, né? Então, eu vou trazer um estudo de caso para a gente poder pensar, a partir de uma história, né? Como a família vive antes de um membro da família adoecer, como ela funciona enquanto esse membro familiar está adoecido e o que a família faz quando o dependente busca tratamento. Tá bom? A primeira coisa, o dependente químico, ele tem a droga como a dependência dele. A família tem a dependência do dependente químico. Então, assim, é muito comum a gente ouvir histórias da família chegar para a gente e uma mãe falar assim: passei a noite sem dormir porque eu fiquei atrás do meu filho para saber se ele estava na biqueira, se ele foi buscar droga, né? Passei a noite inteira procurando pelo meu filho, né? Passei a noite inteira acordada porque eu não sabia o que meu marido estava fazendo, porque ele saiu às 7 horas da noite e não voltou ainda. Tenho medo se ele está caído pela rua
em função do alcoolismo, né? Então, assim como a droga é a dependência do dependente, a família se torna a dependência do dependente. Então, dentro de uma hierarquia familiar, o dependente é quem comanda toda a família, porque a família passa a funcionar a partir da doença dele. É uma família psicossomática, né? Funciona em cima da doença, né? Então, a família se organiza em busca de uma estabilidade na doença do dependente, e essa doença começa a fazer parte de todo o funcionamento familiar. Então, eu vou trazer aqui, a partir de uma história, por isso que eu falei que eu vou incomodá-los um pouco, né? O que acontece, por exemplo, quando se tem um marido que é dependente químico, e você tem uma esposa e tem filhos. O que acontece para que esses filhos busquem também a dependência, ou para que eles busquem parceiros dependentes? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho essa reflexão para vocês do que é que acontece transgeracionalmente, né? Nós não somos seres isolados. Acho que essa é a primeira reflexão. Tudo que a gente faz, todas as ideias que a gente tem, elas são construídas a partir da realidade de mundo que a gente tem, né? Então, o que é que faz as pessoas terem opiniões tão diferentes em relação a determinados assuntos? É a forma como a família passa seus valores, sua cultura, sua verdade, e a forma como eu adquiro esses conhecimentos no meio social que eu vivo. Então, uma pessoa que vive na zona urbana tem pensamentos diferentes de quem vive numa região rural. Agora, uma pessoa que vive na região urbana também vai ter pensamentos e opiniões divergentes de outra pessoa que vive numa mesma região ou ambiente que a outra pessoa, porque está relacionado ao modo como eu aprendi e ao modo como eu acho que é o certo. E a gente vai levar isso para a nossa relação de casamento, a gente vai levar isso para a nossa relação com os nossos filhos, né? Então, só para exemplificar melhor, eu trouxe um caso aqui, da Fabíola e do Marcos. A Fabíola e o Marcos chegaram no processo de terapia com 18 anos de casamento já, 3 filhos, o Marcos Júnior, com 17, a Marcela, de 15, e a Márcia, de 11. A Fabíola, pedagoga, o Marcos, segurança. O Marcos já iniciou a dependência dele através do álcool e depois se intensificou a partir do uso de drogas. O que acontece? Ele saiu de uma internação, quando eles chegaram na terapia, ele saiu de uma internação recentemente, e a Fabíola procurou a terapia como uma possibilidade de rever o que estava acontecendo com eles. Então, o que eles trouxeram? Que a questão da dependência foi descoberta há 2 anos. E aí, nessa questão dos 2 anos, é quando, de fato, ele começou a apresentar a doença no estágio mais avançado. As pesquisas já demonstram que as famílias levam de 2 a 7 anos para realmente entenderem que o familiar está adoecido. Então, é um estágio de negação que dura anos. Por durar anos, a doença vai se instalar de uma maneira muito mais agressiva, né? Porque o tempo está passando. Os filhos já estavam num relacionamento com o pai totalmente rompido, né? Eram filhos que já não acreditavam mais nesse homem. E o Marcos, né, chega para o atendimento e não quer falar muito, porque todo mundo só culpa ele por tudo que dá errado na família. Então, eu vou usar, eu falei para vocês de algumas reflexões, né? Antes da família identificar que o Marcos estava adoecido, né, em relação às drogas, como eles estavam vivendo? Um casal que ficaram juntos por 1 ano. O Marcos tem 17, 1 ano depois que eles se casaram, o Marcos nasceu. Então, eles tiveram 1 ano para experimentar o que é ser marido e mulher, né? Aí o Marcos Júnior nasceu. Eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Quando o primeiro filho nasce, essa é a primeira traição da mulher com seu marido.
Porque a mulher pega a criança para ela, como se fizesse parte do seu próprio corpo, e esquece que o marido faz parte do processo de educação do filho também. Ela não deixa ele dar banho, né? Ela não deixa ele se aproximar, porque ele não tem condições nenhuma de cuidar de um bebezinho que é tão pequenininho. E aí, depois, eu só estou falando isso, gente, porque depois a gente faz um questionamento. Por que será que na reunião de pais só aparecem as mulheres? Porque desde lá, quando o bebê nasce, a mulher já tira o homem de cena. Né? Então, culturalmente, a gente já tem algumas questões voltadas. A mulher tem que cuidar do lar e dos filhos. O homem tem que trabalhar. Agora, a gente acrescentou mais uma coisa. A mulher tem que cuidar do lar, dos filhos e trabalhar. Né? Os homens, alguns já estão entrando nessa rotina da casa, e algumas mulheres têm permitido que o cuidado se dê através deles também. Mas ainda é muito forte essa visão patriarcal, né, do homem provedor, da mulher do lar. Isso ainda é muito presente. Tá? Então, esse é um ponto de reflexão. O que acontece? Quando... uma outra coisa. Alguém aqui tem filho que se chama Júnior, filho ou neto? Levanta a mão. Tem uma, duas... Tá. A carga de projeção e expectativa que é colocada nessa criança, ela é muito maior quando ela carrega o júnior, o neto ou o filho. Né? Porque, culturalmente, né, os pais já fazem comparações entre seus filhos. Quando eles carregam o nome de alguém em homenagem, essa comparação fica maior ainda. E eu estou falando isso, gente, porque em famílias de dependente químico, isso é uma coisa que a gente notou também nas pesquisas que a gente tem feito com as famílias que a gente atende, que essa é uma das questões que também levam para a dependência química, se não for bem tratado e se não for bem trabalhado. Né? Então, vejamos o Marcos Júnior já chegou para a terapia trazendo os pais apresentando a queixa de que ele já estava demandando comportamento antissocial, vamos colocar assim. Né? Então, um pulo para ele ir para as drogas. Dos filhos, o mais próximo é a Márcia, do pai. Tá? Gente, o que eu quero falar? Quando o casal se junta, a gente passa por uma fase que se chama namoro. Na fase de namoro, como eu quero conquistar o meu parceiro, eu faço qualquer coisa para não perdê-lo. Inclusive, não digo para ele o que me incomoda, porque meu pensamento é assim: depois que a gente casar, ele muda. Meu avô contava eu vou compartilhar uma história, talvez quem já assistiu palestra comigo tenha ouvido, mas eu vou falar novamente. Meu avô contava uma historinha assim. O namorado e a namorada se encontravam, se davam a mão um para o outro e ia para uma praça para namorar. Aí eles chegavam nessa praça, sentavam no banquinho, de mão dada, abraçados, e começavam a conversar. Aí o tempo mudou. Né? Aí a mulher falou assim: amor, vamos embora, porque vai chover. Né? Aí ele falou assim para ela: meu amor, são as nuvens que vieram para contemplar o nosso amor. Aí eles se casaram. Passaram-se alguns anos, eles foram para a mesma praça. Bom, já não estavam mais de mão dadas, né? Porque o filho nasceu, então já esqueceram que são marido e mulher. Aí o tempo muda, e a mulher fala assim para ele: amor, vamos para casa, porque parece que vai chover. Aí ele: mas você não está vendo, sua burra, que vai chover mesmo? Né? Então, na convivência, como a gente passa por esse estágio de enamoramento, de fantasias, de que tudo vai ser melhor depois que casa, e aí a gente se casa e confirma que nada vai melhorar, as brigas começam a aparecer por questões pequenas. Né? Uma roupa que foi deixada fora do cesto de roupa. A comida que o marido gostaria que a esposa colocasse no prato, porque a mãe fazia isso para ele lá atrás. Né? Então, o que eu estou querendo trazer com isso? Que tanto o homem como a mulher traz uma bagagem daquilo que eles aprenderam na sua família de origem. E eles vão para uma relação de casamento
sem fazer acordos de como poderá ser esse casamento no futuro. Aí, se ele recebia da mãe todo dia o prato de comida, ele vai esperar o quê? Que a esposa coloque a comida no prato dele. Aí a esposa vem de uma família que ela é super independente, né? E aí ela fala, como assim? Um marmanjo desse eu vou ter que colocar comida no seu prato? Aí ela não coloca comida no prato. E as outras questões começam a aparecer. E aí, com simples exemplos como esse, eu gostaria de atentar a uma coisa. É a partir disso que o casal começa a não conversar mais. Porque qualquer coisa que é falado gera discussão. Então, a comunicação começa a ser disfuncional. Não se fala mais o que sente e não se fala mais o que pensa. Aí, o que os pais fazem? Começam a projetar tudo isso nos filhos. As suas insatisfações na relação de marido e mulher serão passadas para os filhos. Então, marido e mulher brigam, né? Eles brigam. Eu vou usar o exemplo da mulher, tá? Porque eu sou mulher, para nenhum homem depois falar alguma coisa para mim. Marido e mulher brigam. Aí a mulher chega lá no filho e fala assim, filho, você não sabe, olha o que seu pai fez comigo, você acredita? Ele falou isso, fez não sei o quê. Aí o filho, para pegar as dores da mãe, vai lá no pai tomar satisfações. Pai, por que você fez isso com a mãe? Né? Cria-se aí um elo entre mãe e filho. Por que a mãe faz isso? Para ela ter forças, para ter mais um para ficar contra esse marido que ela está magoada. Só que ela não percebe que, fazendo isso, ela está colocando o filho dela em risco. Porque, ao invés dele ser filho, ele está se colocando no lugar de marido dela. A gente chama isso de casamento executivo, funcional. Mãe e filho se unem para ficar contra o homem que representa o papel de marido e de pai. Né? Isso não acontece, eu tenho certeza que não acontece na casa de nenhum daqui, porque somos todos diferenciados. Né? Isso não acontece. E aí depois a gente não entende por que os filhos vão demandando alguns comportamentos inadequados. A Cléo falou uma coisa que é importante, eu vou reforçar. Se tiver problema no subsistema conjugal, vai ter problema no subsistema parental. É esperado. Vocês podem falar assim, mas isso é determinismo. Ok, é determinismo. Eu estou falando que vai acontecer e vai mesmo. Porque marido e mulher não se conversam, marido e mulher não falam sobre os filhos. O que acontece no cotidiano é assim, mãe, posso visitar meu amiguinho na casa dele? Não, você não vai. Tá bom. Pai, posso ir? Pode ir, filho. Aí a mãe vai lá no pai e fala assim, no marido, né? A esposa vai lá no marido, puxa, mas eu falei não. Não, mas você está sendo muito radical. Deixa o menino ir. Né? O que a criança aprende com isso? Que ela pode ganhar vantagens quando ele quiser. Se minha mãe é aquela que coloca um limite para falar não, eu vou naquele que não coloca limite e que me fala sim. O casal já está mostrando para o filho que eles não se conversam para saber o que é melhor para ele. Então, ele vai testar. Né? A gente ouve muito no dia a dia que não existe manual para cuidar dos filhos. Né? Mas uma coisa já dá para seguir como orientação. Em relação aos filhos, qualquer decisão precisa ser pautada naquilo que o marido, pai e mãe conversam juntos para decidir em conjunto. Então, o que poderia ser feito? Mãe, posso sair para ir na casa do meu amigo? Vou conversar com seu pai e em breve te dou uma resposta. Aí, é claro, ele vai tentar o pai, né? Pai, posso sair para ir na casa do meu filho? Vou conversar com a sua mãe e depois lhe daremos uma resposta. Ele vai ouvir a mesma coisa dos dois. E aí, os dois que vão ter que se resolver lá no quarto deles, ou num ambiente que a criança não escute, né, para decidir o que pode ser melhor. Mesmo que eles tenham divergências, uma hora um cede, outra hora o outro cede, mas eles vão chegar a essa decisão em conjunto. Se isso acontecesse desde a criança fosse pequena, nós não ouviríamos em processo de terapia ou no trabalho que se realiza na rede social frases como essa. Meu filho só está assim por culpa da mãe, porque quem educa é a mãe. Meu filho só está assim por culpa do pai. Um fica jogando a culpa para o outro porque eles não se juntaram
para resolver isso em conjunto. Tudo isso que eu estou falando se apresentou nessa família da Fabíola e do Marcos, né? E aí, o que a gente faz para mudar isso, né? Eles chegam para a terapia porque eles não aguentam mais. O Marcos fala assim: eu não aguento mais tanta desconfiança em relação ao que eu vou fazer com o meu dinheiro. Então, só para contextualizar para vocês, ele saiu do tratamento, ele estava afastado do trabalho. Então, quando ele saiu do tratamento, ele voltou a trabalhar. Automaticamente, ele voltou a receber dinheiro. E aí, o questionamento dela era: o que você vai fazer com esse dinheiro? Porque ele usava drogas no trabalho dele antes, né? Ele poderia pegar esse dinheiro e comprar mais drogas, né? Então, olha só. O Marcos foi para tratamento. Passou por todo o processo de abstinência, teve lá uma equipe de profissionais que trabalhou com ele, a possibilidade dele não ser mais dependente da droga e continuar o processo de tratamento dele de uma outra maneira. A família não foi, né? Então, só para exemplificar, para não ficar muito na fala, eu vou pedir, gentilmente, que 8 pessoas venham aqui na frente. 8 pessoas, vem aqui na frente, por favor. Vamos fazer um exercício na prática. Deixa eu tirar isso aqui. Eu achei que o Roberto estava aqui. Tá. 8, né? Vou pedir para vocês darem as mãos e fazer um círculo. Fica bem no meio para eles verem. Faz um círculo. Eu vou pedir mais uma pessoa. Tem algum voluntário? Senão eu escolho. Eu sou super democrática. Aqui, ó, mais um homem. Muito bom. Isso, deem as mãos. Deixa eu vou pedir para você ficar no meio. Nilda, fica no meio. Deem as mãos. Olha, só para vocês entenderem o que vai acontecer aqui, todos que estão de mão dada no círculo é a família. A Nilda, representando, ela é a dependente química, que foi para tratamento e voltou para a família dela. Enquanto ela foi para o tratamento, a família ficou em casa só esperando o dia do retorno dela, que ela voltasse bem, tá bom? O que vai acontecer agora? A Nilda vai tentar sair do círculo e a família não vai deixar, tá? Então podem começar. Fechei mais assim. Para dar abraço coletivo. A gente gosta da Nilda. Tá tudo bem aí, Nilda? Tá. Pode abrir. Eu só vou fazer uma pergunta. Isso, fiquem de frente para o pessoal. Nilda, fala para mim qual foi a sensação que você teve tentando sair. Qual foi a sensação? Eu me senti assim que a família segura, assim, tentando me acolher, não deixando eu sair, né? Me prendendo, isso me deixou sufocada, presa. Vocês escutaram? Sufocada. Gente, vamos bater palma para eles, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Quando o dependente volta para casa
e a família não passou por um processo de tratamento para mudar o seu comportamento, essa sensação de sufocamento pode ser um fator que contribua para o processo de recaída. E existem alguns questionamentos na área social que as pessoas fazem assim: o que leva uma pessoa, depois de 20 anos, recair? Né? Eu não estou isentando em nenhum momento as questões internas da própria pessoa adoecida. Tá? E também, em nenhum momento, estou dizendo que a família é culpada pela pessoa buscar a dependência química. O que eu estou dizendo é que o comportamento da família pode contribuir para a recaída do dependente. O modo como eles se relacionam pode contribuir. Tá? Então, o que aconteceu entre o Marcos e a Fabíola? Só para ficar um pouquinho mais claro. Toda vez que ele pegava dinheiro, ela achava que ele ia gastar com drogas. Então, ela ficava: onde você vai? O que você vai fazer? Com quem você andou? O que você fez hoje? Isso se chama controle. Isso ela não fazia antes dele ir para tratamento? Porque ela falou que descobriu há 2 anos que ele estava dependente químico. Será que ela já não fazia isso antes dele ir para tratamento? Como ela não buscou tratamento, ele voltou e ela continuou agindo da mesma forma. Né? Porque antes dele apresentar a dependência de forma tão avançada, o relacionamento deles era outro. Né? Embora ele trabalhasse, ele não colocava dinheiro em casa. O que ela precisou fazer? As funções e papéis dentro da família foram alteradas. Se ele não colocava dinheiro dentro da família, quem tinha que colocar? Na hora de dar educação para os filhos, ou dar uma bronca, quem tinha que fazer? Tá. Aí ele voltou para casa. Quando a Márcia aprontou a primeira coisa, e ele deu uma bronca, o que a Márcia falou para ele? Exatamente. Quem é você para vir me dar bronca agora? Porque a imagem de pai que ela tem é dele doente lá atrás. Daquele pai que ficava na rua quando bebia, que passava a noite sem voltar para casa porque estava usando drogas, que não colocava comida dentro de casa porque a mãe reclamava com os filhos sobre isso. Né? Então, esse mesmo comportamento que tinha antes dele se tratar, continua quando ele volta. Agora, gente, é claro, a família faz isso porque quer proteger. Você falou isso. Eu sinto que eles querem me acolher tanto, mas eles estão me sufocando. Porque a família não acredita que ele pode melhorar. Qualquer coisa vai ser um disparador para ele voltar a usar drogas. Então, eu volto no que eu falei lá no começo, quando eu comecei a palestra. Se a droga é a dependência do dependente, a família se torna dependente do dependente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a família adoece mais do que o dependente químico. E ela não se dá conta disso e não aceita que adoeceu junto com ele. É isso que faz aqueles 60% desistirem de um processo de terapia. Porque quando você vai para a terapia, você entende por que você escolheu aquele marido para se casar. Né? Existe uma complementaridade nessa relação. Você entende de que maneira você educou os seus filhos. Você entende como era a sua relação com seus pais. Você entende como seus pais tratavam cada irmão e a si próprio. Né? Sabe o que o Marcos falou na terapia? Que ele começou a usar drogas aos 16 anos porque ele não aceitou a separação dos pais. O que a Fabíola falou? Descobri há 2 anos. O Marcos tem 38. Se ele começou com 16, o que aconteceu ao longo dos anos de relacionamento de casal que ela não percebeu que ele estava doente? Olha como a gente fica numa visão muito de vítima e culpado. O culpado é ele que bebe. Mas ela também não percebeu o quanto ele estava adoecendo e precisava dela para ajudá-lo antes dele piorar. É isso que a Cléo quis dizer na apresentação dela, quando a pergunta veio: o que você faz para contribuir para que seu marido beba? Ninguém faz essa pergunta. O que você faz para contribuir para que seu filho use drogas? É para incomodar, né?
Eu gosto de trazer nessa reflexão, porque as coisas vêm lá de trás. Casos de dependência química não está instalado só na família de origem. É comum, quando a gente faz o genograma, a gente vê que outras gerações passaram pela mesma situação. E é isso que leva a segunda, terceira, quarta geração a estar repetindo a doença na família. Como a Cléo falou, a quarta geração pagarão pelos erros de seus pais. Sabe como eles pagarão? Adoecendo e, às vezes, desenvolvendo um transtorno mental ou qualquer outra doença que venha a dificultar o convívio dele até em sociedade. E aí o que acontece? A família adoece junto e desenvolve outros transtornos. E não se dá conta disso, né? Então, só para eu fechar, porque o meu tempo está acabando e tem que abrir para perguntas, qual é a compreensão que a gente precisa trabalhar com as famílias? A doença atinge todo o sistema familiar. Então, se tem um dependente, as pessoas que convivem com ele também estão adoecidas, né? Todos necessitam de ajuda. E o principal, o outro só muda se a mudança partir de nós mesmos. Então, se a gente vai para um processo de terapia, se aprofunda nas nossas questões, a tendência é a gente romper com esse padrão de repetição, né? Numa das minhas falas, eu disse assim, é muito comum filhos de dependentes químicos ou desenvolverem a dependência ou buscarem parceiros dependentes, seja ela química ou não, né? Porque são pessoas que aprenderam a cuidar, não a ser cuidado. Então, dificilmente vai buscar um parceiro para se permitir ser cuidada, né? E as pessoas não se dão conta disso, né? Então, é uma reflexão. E aí, só para reforçar, o que a terapia proporciona? Porque a gente está falando, na parte da tarde, vai ter a gente vai dar continuidade ao seminário de hoje, vai ser falado sobre a questão do trabalho em rede, e vai ter um sociodrama construtivista que também vai falar sobre segredos, porque família de dependente químico tem muito segredo. Se eles não se conversam e não se falam, tem segredos, né? Não se fala tudo, né? Então, quando a Madalena trazer a questão do trabalho em rede, ela vai falar para vocês um pouquinho sobre outras abordagens de tratamento. Eu estou focando na terapia, porque é só a terapia que, de fato, propicia mudança de paradigma. O que eu chamo de mudança de paradigma? A possibilidade de ressignificar a minha história e poder viver de um jeito mais adequado que me faça bem. Se eu me sinto bem, o outro vai se sentir bem também. É só a terapia que proporciona isso, né? Então, redefinir papéis dentro da família e quebrar comportamentos de facilitação, que são os mantenedores da doença. E, enquanto comportamentos facilitadores, citamos alguns. A negação da doença e de que estão passando por dificuldades. Trabalhar a comunicação e a questão dos segredos, restaurar vínculos e rupturas, estabelecer limites fragilizados, reconhecer os sentimentos e ressignificá-los, principalmente a culpa e a vergonha, que é o que mais se instala nas famílias com dependência química. E fortalecer a família e buscar saúde. Para encerrar, eu quero falar uma frase do Bowen, que ele diz assim: conheça e expresse seus sentimentos e acabe com a estrutura insana que faz parte da sua vida. Muito obrigada. Agradecer a professora Fabiane. Precisava da última frase, né? Se ela queria cutucar, ela conseguiu, né? E eu vou chamar a professora Cléo e a Fabiane à mesa para a gente responder as perguntas. Quem tiver pergunta, tem alguém já recolhendo? Acho que o pessoal está sem perguntas? Entenderam tudo. Dúvidas? Ah lá na ponta. Aqui, por favor. Entenderam tudo.
Não, a Fabiane queria deixar as pessoas incomodadas. Eu acho que deixou, né? Porque está todo mundo assim pensando. Pergunta só para a Fabi, então. Obrigada. Os grupos de mútua ajuda, como a ANA para dependentes e a Alanon e Naranon para os familiares, têm relevância no tratamento da dependência? Contribui ou não? Não tá, eu vou começar respondendo, quem? depois a Fabi continua. Sempre tem, muito, nossa, é imprescindível, inclusive. Sempre o trabalho é sistêmico, como eu falo, né, em rede, com interação, é um e outro. Né? O pensamento sistêmico que a gente fala é sempre global. Né? A gente nunca exclui, sempre inclui. Então, sempre o tratamento é e, não ou. Não é um ou outro, é um e outro. Então, esse trabalho da Alanon, da AA, todos os trabalhos que são feitos e que dão certo, sempre a gente inclui. E a gente sempre incentiva muito, né, eles estarem participando. Fabi vai falar? Não? Tá. Então, para a professora Cléo, a pergunta. Existe centro de tratamento da família da Cefatef na Zona Leste? A gente está, agora, da dependência química, a gente está centralizando lá na Avenida Pompeia. Né? O que a gente pode fazer assim, é indicar algum aluno, alguma terapeuta que se formou lá pelo Cefatef que atenda na Zona Leste. Você quer complementar, Fabi? A gente está tentando... A gente está, como eu falei para vocês, há 2 anos com esse projeto. E as pessoas que participam são os ex-alunos dos cursos de terapia familiar, formados em terapia familiar e droga-dependência familiar. Né? Então, a gente tenta sempre aumentar a nossa rede de profissionais. O que acontece assim, a maioria dos atendimentos acontece na sede. Aqueles profissionais que têm sede, o seu próprio consultório em outras regiões, às vezes eles disponibilizam a abrir a vaga do atendimento social para atender em outros lugares. Mas a gente não tem sedes em outras regiões. Né? Falar assim, temos um núcleo na Zona Leste, temos um núcleo na Zona Norte. Não temos. Temos profissionais que atendem ali pelo Cefatef. Temos acho que é importante falar que, como a gente tem uma rede que a gente ainda está aumentando ela, também tem uma fila de espera. Embora ela não seja longa, depende muito do horário que a família pode, o horário que o profissional atende. Né? Algumas pessoas atendem a valores simbólicos. Né? Então, às vezes, a gente consegue buscar um profissional em outras regiões a esses valores simbólicos. E, às vezes, a gente consegue algum profissional no gratuito. Agora, a sede principal é na Avenida Pompeia. Ok. Vou juntar aqui 2 perguntas. Por que é difícil para a família confiar no dependente químico? E o que devemos fazer quando se descobre que é um dependente e o que fazer quando ele não aceita? Primeiro passo, eu vou entrar um pouco no que eu trouxe da palestra hoje. O primeiro passo é quando reconhece que o filho está entrando numa situação que ele não aceita, o que eu posso fazer a partir do meu comportamento para tentar mudar essa situação. Porque ficar insistindo para ele que ele está doente e precisa de ajuda não vai funcionar. Né? Se funcionasse, já teria dado certo na primeira e 10ª tentativa. Então, precisa buscar grupos de apoio, terapia, né? Porque, a partir da mudança de comportamento e levar os outros familiares juntos, isso contribui mais ainda. Tem uma característica, né, de dependente químico, quem tem isso em casa, nas famílias, sabem, assim, que tem um problema assim. Todo dependente químico tem um pouco manipulador, né? A gente fala até uma característica de mitômano, né? Eles são mitômano, assim, a pessoa que mente muito, né? Então, assim, como ele mente muito, quer dizer, quando ele vai falar a verdade, ninguém acredita, nem que seja verdade, não vai acreditar, né? Aquela história, o menino vai
Estou morrendo, aí, afogado, estou morrendo afogado. Quando ele está realmente morrendo afogado, ele vai morrer, porque ninguém vai acreditar. Então, isso existe muito. Então, assim, as famílias acabam sendo desistentes do dependente químico. Mas o problema, assim, a Fabi trouxe um negócio, né, que tem do pensamento sistêmico, que eu uso muito. Assim, quem tem que mudar não é o dependente, é a família. Então, assim, é a mãe que tem que começar a ter comportamento diferente. Ela não tem que exigir que ele tenha um comportamento diferente. Se eu mudo, o outro muda. E é esse o trabalho que a gente vai fazer. Não é que você vai esperar que ele mude. Ele não vai mudar se você não mudar. Então, o trabalho, o sistema que a gente faz é esse. Eu vou chamar o pai e a mãe para que eles tenham um comportamento diferente, para que o filho responda de maneira diferente. É esse o maior desafio, inclusive. Porque as pessoas vêm na terapia querendo que o outro mude. Isso não vai acontecer, não. Né? Então, assim, quando eu começo a mudar, o outro muda. E o desafio é esse. Né? Então, não adianta querer que o outro... mas ele vai mentir sempre. Ele vai. Mas aí, quando eu começo a ter uma mudança de comportamento, ele também vai começar a ter. Isso é verdadeiro. Isso a gente garante. Bom, para a Fabi. Estamos melhorando. Dentro do Centro de Educação Infantil, nós temos 14 alunos com, acho que, idade de 1 ano. Tínhamos 3 casais, 2 pais e 5 mães, e faltaram 4. Acho que é aí para você colocar como que pode sensibilizar, né? Evasão dos pais das famílias. Só para ver se eu entendi, a pergunta está relacionada à evasão da família? É. Tá. Bom, aí já fica um pouco mais difícil, né? Nosso trabalho fica limitado quando a família não compreende que ela faz parte desse processo. Então, talvez talvez a estratégia seja pensar de que maneira trazer esses pais, utilizando outras abordagens para poder sensibilizá-los, né? Centro infantil, é isso? Centro de Educação Infantil. Tá. Existe uma coisa, a gente fala muito de família, gente, mas existe uma coisa que é cultural também. Algumas famílias não compreendem muito bem qual é a função que a escola, acho que eu vou usar o termo escola, né, que a escola tem no papel da criança. E não o que a gente tem que levar em conta é que, muitas vezes, não é porque ela não aceita o que a escola faz. Muitas vezes está relacionada à história de vida dela, em que essa questão do estudo, da informação, de ouvir outros profissionais, isso não foi passado para ela na sua história de família. Então, tem uma explicação, né? Acho que o que é mais importante pensar é assim: não devemos culpar a família. Apesar de nada se justificar, tudo se explica. O que leva um pai e uma mãe a não comparecer nos eventos de seus filhos, com certeza tem uma explicação. E aí a gente vai precisar buscar recursos, talvez de outras maneiras, para tentar buscar essa história que explique, para poder sensibilizá-los. Porque se a gente for para o embate, se você não fizer parte, acusando, né, muito provavelmente ele vai se afastar mais ainda desses ambientes. Aí, para vocês duas, vou juntar 2 perguntas. Quais cuidados e direcionamento para filhos de dependentes químicos? E o luto pode contribuir no processo de dependência? O luto contribui, sim, né? Se a pessoa cai assim num processo de depressão, um luto complicado, e não for trabalhado também, inclusive assim, a gente tem um curso de terapia do luto. Esse curso para profissionais, a gente tem um curso de extensão, são 4 meses, mas um curso de formação para ser terapeuta do luto, tem um curso de 3 anos, só para trabalhar com luto. Pra vocês terem uma ideia, quer dizer assim, é quase uma faculdade. Né? Como tem a terapia familiar, que é um curso de pós-graduação de 3 anos para trabalhar com família, tem um curso de 3 anos também só para trabalhar com luto. Então, assim, é complexo também. Então, trabalhar com luto é uma coisa muito difícil. Claro que pode, uma pessoa que tenha predisposição para ser um dependente químico, num luto complicado, leva, sim, a dependência química, inclusive, assim, a exacerbar, inclusive. Né? Quem tem a predisposição pode ficar, provavelmente, dependente químico, sim. Né? Então,
complementando, qual que é a anterior? Os cuidados e direcionamento para filhos. Para filhos dependentes, tem que proteger a criança, né? A gente fala assim que assim as crianças hoje em dia estão tão desprotegidas, né? Quando a gente fala, então assim os pais já não se cuidam e aí assim tem filhos, esses filhos acabam sendo desprotegidos. Eu acho que assim precisa ter essa consciência. Quando a gente fala assim, a gente pega filhos de tanto o pai quanto a mãe dependentes químicos. Né? E aí a gente vê crianças assim sendo cuidados por pai e mãe dependentes químicos. A criança precisa de um adulto sadio. Então, tem que ver quem que vai cuidar dessa criança. E, às vezes, realmente precisa tirar a guarda desses pais, porque não tem condições de cuidar dessa criança. As crianças estão desprotegidas e a gente realmente precisa proteger as crianças. E os pais têm que ter a consciência que precisam sair, né, ir para tratamento para depois voltar à guarda, alguma coisa assim. As crianças precisam ser mais protegidas na nossa sociedade. Só para complementar a questão do luto, a própria dependência química ela já é uma situação de luto dentro da família. Né? Existe uma série... Os pais, quando têm seus filhos, independentes deles serem planejados ou não, existe uma série de expectativas que são projetadas neles. Né? E essas expectativas... geralmente estão baseadas em ser o filho perfeito, o filho que vai estudar, o filho que vai me trazer orgulho, o filho que não vai me dar trabalho. Né? Geralmente tem essas expectativas em relação aos pais. Quando ele vai para a dependência química, já é um processo de luto ter que lidar com a dor de todas essas expectativas. Né? Então, assim, dentro de um processo de trabalho em droga dependência familiar, essa questão do luto também precisa ser trabalhada. Né? E, em relação aos pais com os filhos, eu dei uma dica na minha palestra. Né? Os pais precisam voltar a conversar um com o outro, independente deles viverem juntos ou não. Né? A gente fala... Muitas pessoas falam assim, nossa, mas vocês estão falando de família doriana. Não, eu não estou falando de família doriana. Mesmo os pais que são separados precisam aprender a ser melhores amigos. Porque não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Existe ex-marido e ex-mulher. Como ex-marido e ex-mulher, cada um tem todo o direito de sentir raiva e ódio um do outro. Mas como pai e mãe, eles precisam juntar forças para cuidar do seu filho. Precisam conversar. O que pode ser melhor? Quando meu filho estiver comigo na minha casa, vai ser assim. Quando estiver na sua, como pode ser? Se eu sou uma mãe que coloca limites e a criança tem um pai que não coloca limites, isso vai ser um complicador. Por isso, tem que ser pai e mãe que se conversem, que sejam amigos e que decidam juntos o que pode ser melhor para o seu filho. É isso que a Cléo chama de proteção. Tem que proteger os filhos por todos os lados. E, às vezes, fica um só tentando ajudar. Né? É muito comum a gente ouvir as famílias, quando chega para a gente, olha, minha família inteira nega que tem um problema. Só eu quero fazer alguma coisa. Ok, começa por você, porque se você mudar, o outro vai começar a perceber, e aí vai mudando e vai mudando. E lembrando, gente, não é mágica. Né? Não vai achar que vai chegar na terapia e em 2 semanas, pronto, acabou o problema da família. Não é, é um processo. Mudança é dolorido, machuca, mas é um período. Depois que sai disso, não volta mais para aquele sofrimento de antes. A visão é outra, a relação muda. Tá? Só complementando, assim, nós que trabalhamos com nesse tema, nessa temática tudo, e assim, nós precisamos encontrar sempre uma célula saudável na família. Tá? Independente se é o pai, se é a mãe, se é a tia, se é a madrinha, se é o vizinho, se é a avó, se é o avô, nós precisamos fazer uma aliança com uma célula saudável na família. E nós temos que procurar essa célula saudável. Né? Então, assim, quando a família vem todo mundo muito adoecido, a gente tem que ir atrás de uma célula saudável. Quem que vai compor essa célula conosco? Porque a gente não vai levar essa família para casa, né? Nem dá, porque nós já temos a nossa doença em casa.
nossa insanidade, como a Fabi falou lá na frase, né? Então não dá para compor mais alguém, né? Então assim a gente tem que buscar nessa família quem que vai compor com a gente nessa célula saudável para poder fazer essa aliança, para a gente poder fazer esse trabalho. Senão a gente sozinho também não consegue. A gente tem que dar essa parte para a família estar buscando. Vou complementar o que a Cléo falou. Se algum de vocês chegar em casa após um dia de trabalho, com dor de cabeça, com dor nas costas, pensando no que vai fazer no dia seguinte, levando o trabalho para dentro de casa, pronto. Podem olhar para si próprios como profissionais, porque vocês já estão adoecidos. A gente tem que devolver para a família o que é dela e não levar para a nossa casa, né? Obrigada. Tem uma pergunta que é sobre a rede, né, sobre serviços, e nós vamos tratar desse assunto depois do almoço. Madalena. E a outra pergunta, para a gente poder encerrar e ir para o almoço: quando um dependente químico não tem mais os pais e avós presentes, e uma pessoa da família começa a cuidar dele, levando para morar em sua residência, como a família pode ser preparada para viver com esse dependente químico? Como ajudá-la? Vou começar. A Roberta Paiá, na palestra dela, falou uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente reforçar. O que é principal é a gente saber quem exerce essa função paterna e essa função materna. Não necessariamente ela é exercida pelo pai e pela mãe, né? Muito provavelmente, num caso como esse, essa figura, esse parente, essa pessoa que está cuidando dele, pode ser a referência de paternidade ou de maternidade. E aí, complementando a pergunta, né, essa pessoa também precisa olhar para a sua própria história, entender, né, todo esse processo familiar da qual ela vem, toda essa história familiar da qual ela vem, para conseguir ressignificar essa relação com esse dependente. Né? Porque quando a gente fala assim, precisa melhorar a comunicação, essa comunicação está relacionada, inclusive, sobre o que se fala, sobre de que maneira se fala da própria história da família, né? 90% dos casos de atendimento familiar que a gente fez pelo núcleo, como fala, o que levou a pessoa às drogas estão relacionadas às interações familiares, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas o membro familiar começou a usar drogas porque ele perdeu o emprego. Ok, só que quando ele perde o emprego, tem toda uma mudança nas relações dentro de casa. É o dinheiro que não entra, é a cobrança pela comida que tem que entrar. Então, vai para as relações familiares. Então, se essa pessoa também puder rever a sua história, ela vai ajudar esse dependente também a rever a história dele e não haver uma possibilidade de recaída futura. Tem que ver o que essa pessoa fez para levar um cargo desse, né? Tem que ver o que essa pessoa fez para conseguir uma herança dessa, né? De cuidar de uma pessoa assim. Mas assim tem que ver, inclusive assim através desse genograma toda, que tipo de parentesco ela tem, né? Porque parece que ela tem um parentesco. Porque assim a gente tem um parentesco que é de filiação e tem um parentesco que a gente chama assim de parente político. Parente político, sabe aquele assim, cunhado, aqueles parentes que não são muito próximos, que são na diagonal, né? Então, assim, cunhado, co-cunhado, tudo parente político. Vocês sabem que até marido é parente político, esposa é parente político, ele é de sangue, né? Então, assim, tem que ver que grau de parentesco tal, e que ligação se tem, né? Para a gente até rever, para ver até que geração tem tudo isso que é ligado, para ver até que nível de afetividade tem, tudo isso, né? Porque, às vezes, assim, é uma forma que a gente fala, assim, quando a gente vai fazer uma leitura transgeracional, que é assim, uma forma de saldar dívidas emocionais lá de trás. E saldar dívidas emocionais é muito importante, porque a gente fica, assim, sem problemas de passar para novas gerações essas dívidas. E aí a gente fica livre, né, de passar para futuras gerações nossas, para os nossos filhos. Isso é muito importante. Quanto mais a gente cuida de quem causou problemas na nossa vida, mais a gente fica, como assim, muita gente assim, eu não vou cuidar do meu pai, porque meu pai sempre bateu na minha mãe, bateu não sei o quê e tal, e agora que ele está doente, eu não vou cuidar dele. É a pior opção para quem está nessa situação. Já que a gente está finalizando, vou dar essa dica.
quanto mais eu cuidar do meu pai, que causou problemas na minha vida, para minha mãe, mais eu saldo essas dívidas, mais eu mostro para os meus filhos o quanto eu, né, estou saldando dívidas para que eles não precisem vivenciar isso na vida deles e na dos filhos deles. Eu saldo dívidas de gerações, no mínimo 4, de mim para frente. Então, isso é importantíssimo a gente trabalhar. Tá? Esse trabalho a gente conseguiu fazer, inclusive, assim, em serviço público. Isso é muito importante, porque assim, quem trabalha em serviço público, principalmente no hospital, tem a maior dificuldade até de dar alta, né, para idoso, porque os filhos não querem cuidar dos pais e das mães idosas por causa disso. E a gente tem um trabalho muito significativo nessa área, de mostrar para os filhos que, quanto mais eles cuidarem dos pais, menos dívidas emocionais eles vão carregar para as próximas e futuras gerações. Tá? Isso é bastante importante a gente trabalhar. Gente, eu agradeço, professora Cléo, professora Fabiane. Eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigada.